Olá, olá! Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, sou evangelista Patrícia e eu gostaria quando você terminasse de ver esse vídeo que você deixasse o seu like e o seu comentário. Vamos entrar hoje no capítulo 11 de Atos. Atos 11. Sabemos que no capítulo 10, Pedro, ele foi falar com Cornélio, segundo o mandamento de Deus, ele foi lá, né? Como se diz, através do lençol, ele falou assim: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Porque para eles as outras nações eram imundos, os judeus consideravam os imundos. Então, e naquele momento, aquele homem que era de outra nação estava servindo ao Senhor. E Deus já tinha falado com Cornélio. Então, ele mandou chamar o Pedro lá, e o Pedro foi, e ali toda a casa dele batizou em nome de Jesus, tá? E, gente, e aqui, continuando aqui, Atos está demais, né? Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades e nos tornar dignos de estar lendo e entendendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade e a verdade nos liberta. Aleluia. Então, aqui, meu amado, quero dizer para vocês no capítulo, em Atos capítulo 11, que continua aí, o que aconteceu? Ele estava lá falando, como se diz, como que eu vou questionar Deus se antes de batizar nas águas eles já foram batizados no Espírito Santo? Então, eles pediram que eles foram batizados em nome de Jesus, né? Mas antes, porventura, pode alguém recusar de batizar com água, sendo que essa pessoa já foi até batizada com o Espírito Santo? Busque, beleza? Busque, busque o batismo com o Espírito Santo. Amém? É muito importante, porque você vai ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então Pedro batizou todo mundo, mesmo eles não sendo judeus. Aí, gente, claro que ele foi criticado. Aqui no capítulo 11, ele é criticado. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão perguntaram, porque, gente, eles ainda não estavam entendendo que Jesus veio para cumprir toda a lei, que hoje não precisa mais o homem não precisa ser circuncidado. Existem países que até a mulher, eles mutilam as mulheres falando que estão circuncidando as mulheres. Olha o absurdo, irmãos. E não precisa mais haver circuncisão, porque Jesus, ele fez isso tudo por nós. E aí os homens estão aqui ainda, mesmo que Jesus venceu a morte, eles ainda não entenderam que não precisa haver mais circuncisão. Então, eles questionaram Pedro e falaram: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu por 4 pontas e vindo até mim, e tinha ali dentro desse lençol animais impuros, tinha feras, répteis, aves, e dentro dele eu vi animais quadrúpedes, né, da terra, feras, répteis e aves.
E eu ouvi uma voz que dizia: mata e come Pedro. E Pedro, ele respondeu: de modo nenhum, eu não estou acostumado a comer coisa impura, nunca comi coisa impura. Aí mandou de novo pela segunda vez, e a segunda vez a voz falou ao céu: não chame de imundo aquilo que Deus purificou, não considere imundo. Isso sucedeu por 3 vezes de novo. Tudo se recolheu para o céu, e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 homens e entraram na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envie a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, que está na casa de Simão, o qual dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse João: na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que eu pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas palavras, estas coisas, apaziguaram, eles ficaram apaziguados e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi para Deus concedido o arrependimento para a vida. Então não devemos considerar impuro aquilo que Deus purificou. Muitas igrejas evangélicas gostam de dizer que só a igreja delas que são as placas que são salvas, né? Aí vem os discípulos, são chamados cristãos em Antioquia. Antioquia ou Antioquia, né? Fala mais Antioquia. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, vocês lembram que no capítulo anterior, Estevão morreu apedrejado. Então os cristãos se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus que moravam lá. E alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor, e crendo, né, eles se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Aí enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e aconselhava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquele lugar e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez, aqui no capítulo 11, pela primeira vez eles foram chamados de cristão. Pela primeira vez. Pela primeira vez, aqui em Atos capítulo 11, eles foram chamados de cristão. E aqui, gente, a Ágabo, dentro do capítulo 11, também prediz uma grande fome. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo que estava para vir uma grande fome por todo o mundo.
o qual sobreveio nos dias do reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então o capítulo 11 encerra com Ágapo prevendo uma grande fome. Então a gente, assim, a princípio eles questionaram Pedro explicou e eles se alegraram e entenderam. Quando alguém não estiver entendendo a nossa fala, vamos procurar explicar para que eles entendam. Porque se Pedro não tivesse explicado, eles iam estar nesse momento, né, nesse contexto aqui, se levantando contra Pedro. Então, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Muitas vezes nós temos mania de julgar as pessoas sem saber realmente quem elas são. Isso é do ser humano. Mas vamos deixar bem claro: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Amém? Deixe seu like e seu comentário.